Bom, pessoal, tô tentando há um tempinho, uns 5, 6 minutos fazer. Eu consegui fazer de primeira, mas depois eu apaguei, fui tentar fazer gravando e não tá saindo. Queria que pareça. Engraçado, né? Eu tô tentando obter aqui, né, a resposta do item 6 do livro do Guido Rizzi, capítulo, acho que 9, o limite de continuidade do volume 2 dele, de funções de duas variáveis, né? Continuando a resolução, vamos lá, acho que agora nesse vídeo sai. Ele fala assim no enunciado: suponha que, no caso, suponha que é exatamente dados que ele te dá. Então ele te dá exatamente alguns limites. Eu já vou transcrevendo aqui, né? Ele te dá o limite de uma função de duas variáveis f de x, y, quando esse par de coordenadas x, y, né, tende a x0, y0, ou seja, seu ponto de acumulação. E ele fala que o limite, então, dessa função é igual a a. Então, bora já escrevendo aqui. Isso significa dizer o quê? Que para todo epsilon maior que zero, existe um raio, um intervalo delta maior que zero, tal que para todo ponto x0, y0 pertencente ao domínio da função, que é um ponto de acumulação, você tem aqui a distância, representado pela norma dos pares de coordenadas xy menos x0, y0, seja a menor possível, menor do que esse raio de varredura delta, né? Com x0 e y0 sendo o ponto de acumulação, sendo o raio da minha bola, né? Isso implica dizer que o módulo de f de xy menos o valor do seu limite, que é a neste caso, é menor que epsilon. Ou seja, gera essa aproximação do meu real dado f de xy para o meu a, que é o meu limite. Neste caso, é exatamente isso aqui que eu transcrevi. E ele já dá agora a seguinte coisa, uma suposição também, uma hipótese, para uma função de uma única variável real dada. O limite de g de u quando u tende a igual a L. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um outro número delta maior que zero, tal que zero é menor que módulo de u menos a menor que delta. Isso implica dizer que módulo de g de u menos L é menor que epsilon, certo? Em que aqui eu vou chamar essa hipótese de 1 e essa hipótese de 2. E ele quer que a gente prove, sabendo que g não é definida em A, ou seja, g não está definida em A, logo g de A não existe nessa função. E ele fala que a imagem da função f, está contida no domínio de g, ou seja, para todo valor de f de xy está contido no domínio de g. Ou seja, exatamente uma função composta. E aí quer que a gente prove a seguinte coisa, que o limite exatamente da composta g de f de xy, quando xy tende a esse ponto de acumulação x0, y0, é a mesma coisa desse limite dessa variável real dada da hipótese 2. Ou seja, o limite de u tendendo a a. E depois ele fala que prove ainda que o resultado acima continua válido se a gente supor exatamente g definida em a. Ou seja, g contínua em a. Então, bora lá. Primeira parte, que é exatamente não estando contida, né? Como que a gente vai demonstrar isso? Nesse caso eu vou colocar primeiro P aqui, ó. Logo abaixo eu vou escrever aqui para a direita. Então, bora lá. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai partir das hipóteses, né? A gente vai analisar o que a gente tem aqui na hipótese e o que a gente quer obter. Primeiro eu vou escrever aqui o que a gente quer obter. O que a gente quer obter é a seguinte coisa. Para todo epsilon maior que zero, eu vou mudar a linha, mudar a cor aqui e vou colocar de cinza o que a gente quer obter, tá? Para todo epsilon maior que zero, vou colocar de roxo, né? Uma cor mais chamativa. Aqui. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que para todo ponto de acumulação x0, y0 pertencente ao domínio da função f, aliás, nem pertencente ao domínio da função f, né? Não, x0, y0 pertencente ao domínio da função f mesmo. Só vou retirar isso aqui que é informação desnecessária. Norma de xy menos x0, y0 é menor que o raio delta. Isso implica dizer então que g de f de xy menos u, né? É isso? Menos u, né? Menos g de u, perdão.
menos g de u. Isso aqui é menor que delta, epsilon. É isso que ele quer que a gente prove. A gente vai provar isso aqui de uma forma bem tranquila, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, pessoal, é a seguinte coisa. Lembre que a imagem de f está inteiramente contida exatamente em quê? No domínio de G. E o domínio de G está presente exatamente por essa preposição aqui. Então, a gente vai separar esses intervalos, pois f de xy, que é a imagem de f, se encontra em certo intervalo. O domínio de G também se encontra em certo intervalo. Mas a gente sabe que a imagem de f está contida inteiramente exatamente nesse outro intervalo, né? Ou seja, a imagem de f está contida inteiramente no domínio de G. Então, quer dizer que a imagem de f tem que coincidir com o intervalo de dg. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, olha só. Primeiro que para que eu tenha exatamente a imagem de f contida inteiramente nisso, eu tenho que ter a implicação desse conjunto de pontos xy, x0, y0, dessa aproximação aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aí no que estamos fazendo, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou começar por isso mesmo, gente. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Começando, então, pela nossa segunda hipótese. Começando pela hipótese 1, na verdade. Bora lá. Pela hipótese 1, observe que a gente vai ter módulo de f de xy menos a menor do que epsilon. Para quem não sabe, existe uma propriedade de módulo que diz o quê? Módulo de a menor que b equivale a dizer que a é menor que b e maior que menos b. Isso aqui é provado de forma muito tranquila, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai ter, então, f de xy menos a menor que epsilon, maior que menos epsilon. Adiciona ambos lados e a gente vai ter a seguinte coisa. Isso aqui equivale a dizer que eu vou ter f de xy contido em um certo intervalo. No caso, a menos epsilon e a mais epsilon. Então, ele está contido exatamente nesse intervalo aqui, tá? Ou seja, a imagem da função f está inteiramente contida a esse intervalo daqui, certo? Perfeito? Mas o que a gente sabe, pessoal? O que a gente sabe? Que a imagem de f está contida exatamente ali no domínio de G, né? Então, olha só. Pela hipótese 2, nós temos módulo de u menos a menor que delta. Isso equivale a dizer a mesma coisa. Agora para u, né? U pertence ao intervalo U pertence ao intervalo delta mais... delta não, né? A menos delta, A mais delta. Então, o domínio de G está contido no intervalo A menos delta. Eu digo domínio de G onde o limite da função existe, né? E A mais delta. Observe que a gente vai ter a seguinte coisa. O que a gente sabe? Que G não é definida em A. G não é definida em A, né? É isso que a gente vai ter. G não está definida necessariamente em A. Por isso que não é G de A. Então, deixa eu parar para pensar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é que f de xy não pode ser A, tá? É a primeira coisa que a gente vai ter. F de xy não pode ser A. Isso aqui é uma informação importante. F de xy não pode ser o ponto A. Perfeito? É diferente de A. Até aí tudo bem? Então, já que f de xy é diferente de A,
a gente vai tomar um delta arbitrariamente pequeno. Aí a gente pode tomar um delta asterístico, né? Esse delta asterístico aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente demonstrar isso? Observe, pela hipótese 1 e pela hipótese 2, se a imagem de f está contida em A, a gente pode fazer essa manipulação aqui, ó, que é a seguinte manipulação da seguinte desigualdade. Olha só, eu tenho que A menos epsilon, eu vou fazer assim, ó, tomando delta asterístico como epsilon. Temos, olha só o que a gente vai ter. Temos a seguinte coisa: A menos epsilon, até aí tudo bem, é menor ou igual a menos delta asterístico, que por sua vez é menor do que U, como nós colocamos ali, e menor ou igual a f de xy, que por sua vez é menor do que A mais epsilon, e que pode ser menor ou igual a A mais delta linha. Perfeito. A gente vai ter essa desigualdade aqui. Até aí tudo bem? Então, a gente fazendo U ser igual a f de xy, né? É uma opção que nós vamos ter aí para fazer essa demonstração, certo, pessoal? Então, a gente teria exatamente que f de xy é diferente de A, né? Que viria da hipótese de G não ser definida. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Observe que, com isso definido, eu teria, lembrando que a imagem df está contida no domínio de G. Então, f de xy pode ser igual a U. F de xy pode ser igual a U, né? Como eu coloquei aqui, tomando U igual a f de xy. Ou seja... Ué... Ih, gente... Ah, tá. Ia dizer que descarregou. Tomando U igual a f de xy. F de xy, que é U, é diferente de A, pois não está definido em A. Então, ele vai satisfazer a condição, satisfaz, então, ele vai satisfazer o que, ó? Satisfaz módulo de U menos A menor que delta, tá bom? Ou seja, temos para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tá o que? A norma de xy menos, isso aqui teria que ser maior que zero, né? Deixa eu escrever isso aqui maior que zero, calma. Maior que zero, x0, y0 é menor que esse delta asterístico, implica dizer que módulo de g de f de xy é menor que L. É menor que L, não, é menos L. Ou seja, a gente prova assim esse limite. Para quem não entendeu, a gente provou aqui, ó. Pegando U, manipulando aquela expressão, calma. Eu vou até deixar essa conclusão um pouquinho mais para baixo. Destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Pegando U menos f de xy ali, nós temos que o módulo disso é menor que A mais epsilon. Aliás, menor que A menos epsilon não, né? Não é isso que eu quero. U menos f de xy não é o que eu quero. Não é isso que eu quero, perdão. F de xy menos U.
módulo disso, f de x, y menos u, também eu não concluo nada com isso, né? Realmente. Eu tava querendo dar uma viajada aqui, mas você só toma u como igual a f de x, y, para que tenha isso mesmo, pela desigualdade. Então, tendo u igual a f de x, y, você tem isso daqui, que é menos L, né? Que é esse g de f de x, y aí. Agora, teria que provar que esse L, ele teria que ser g de u, né? G de u. É porque aqui é se ele não tivesse definido, né? Ai, calma aí, gente. Vou ter que pensar aqui um pouquinho. F de xy menos u. Aí vou ter o limite de g de f de xy é igual ao limite de g de u. É que eu tenho que chegar exatamente nisso daqui, ó. Ai, cara. Você concorda que g de f de xy é igual a g de u, né? Pronto. Já tá provado aqui, ó, gente. Agora que eu me liguei. G de f de xy é igual a g de u, né? Então, módulo de g de u é menos L. Ou seja, isso aqui é menor ou igual. Então, isso significa dizer o que, gente? Que se eu pegar o limite de xy tendendo a x0, y0, de g de f de xy menos g de u, isso aqui teria que resultar em zero. Isso aqui resulta em zero se eu fizer a seguinte coisa, ó. Módulo de g de f de xy, que é igual a g de u, menos exatamente g de u. Observe que eu vou ter exatamente epsilon maior que zero. Eu acho que assim é uma demonstração plausível. E a gente teria que provar agora também g de u ser igual a g de a, né? Se é contínua. Bom, a gente iria provar basicamente de forma quase que idêntica, né? A gente provaria quase de forma idêntica. E por que a gente provaria de forma idêntica? Olha só. Bora lá, provar a segunda parte aqui da nossa demonstração, né? Agora, se g está definido em a, significa dizer o quê? Que o limite de xy, quando tende a x0, y0, de g de f de xy, aí provaria que isso aqui é igual a g de a. A hipótese seria exatamente essa. A tese é essa, né, no caso. A hipótese é que a gente já tem, né? E a hipótese é que g é contínuo em a, né? Então, g de u é igual a g de a. Então, ó, isso aqui é a tese que a gente quer ter, tese. E a hipótese é essa daqui, ó. O limite de u tendendo a a, g de u é igual a g de a agora. E basta que exatamente eu substitua isso. Então, olha só o que eu vou ter. Eu já tenho o quê? Que eu já tenho essa hipótese daqui, ó. Limite de f de xy igual a a. Então, olha só como que a gente vai fazer isso daqui, tá? Agora, partindo dessa hipótese, para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero, tá o quê? Módulo de u menos a, maior que zero, né? Zero menor que módulo de u menos a, menor que delta, implica dizer o quê? G de u menos g de a é menor que epsilon. Até aí tudo bem? Como nós sabemos que a é exatamente aquele limite, pela hipótese 1,
Tomando epsilon como delta, como a gente viu, né? A gente recairia exatamente no f de xy menos a. Então, a gente teria o quê? Fazendo o igual a f de xy, ou seja, o mesmo passo a passo, tá? Vai ter a mesma coisa. Aí a gente recairia no quê? A gente recairia exatamente que... a gente recairia basicamente da mesma coisa. Eu vou nem decorrer aqui essa segunda parte, porque essa segunda parte, aqui que recaímos em L, aqui a gente já vai poder colocar G de U direto em L, porque ele vai partir exatamente dessa hipótese aqui. Então vai recair na mesma coisa, tá? Isso aqui a gente vai abrir, aí a gente vai ter f de xy, mesma coisa que tá ali, e ele vai implicar o quê? Em G de U menos G de A. Sendo que a gente vai fazer o quê? Como U é igual a f de xy, né? Aí a gente abre isso. Gente, realmente, eu não vou nem decorrer sobre essa segunda parte. Essa segunda parte da demonstração do teorema é basicamente um complemento da primeira. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.